Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Passou décadas cuidando, limpando, cozinhando, levantando cedo, e agora que finalmente poderia descansar um pouco, se sente sozinha. Ninguém pergunta como você está. Ninguém valoriza o que você faz. E o pior, sente que os dias estão escapando, um igual ao outro, como se já não tivesse mais nada novo para viver. Mas e se eu te dissesse que no Japão, muitas mulheres com mais de 60 anos estão vivendo seus melhores anos dentro de casa? Sim, você ouviu bem. Não estou falando de pílulas mágicas nem de rotinas impossíveis. Estou falando de hábitos reais, simples, que transformam o dia a dia delas. Hábitos que você pode adotar hoje mesmo para recuperar a energia, o propósito e a alegria. Mesmo que ache que já é tarde. Por que não? Você não está acabada. Você está começando uma nova etapa, e o Japão tem muito a nos ensinar sobre como vivê-la com dignidade, paz e beleza. Hábito número 1. Elas transformam as tarefas domésticas em rituais de bem-estar. No Japão, muitas mulheres com mais de 60 anos aprenderam a ver as tarefas domésticas não como um fardo, mas como um ato de presença, quase espiritual. Elas não limpam a casa como uma obrigação rotineira a ser riscada da lista. Fazem isso como um gesto de respeito pelo seu entorno e por si mesmas. O ato de varrer não é apenas varrer o chão, é varrer também as preocupações, a poeira dos pensamentos negativos, o peso emocional do dia anterior. Esfregar o chão não é só deixá-lo brilhando, é refrescar a alma. O lar se torna uma extensão do seu mundo interior, e ao cuidá-lo com atenção, o que elas realmente estão fazendo é cuidando de si mesmas. Fazem isso em silêncio, com calma, sem pressa. E não é raro que o façam até mesmo de kimono ou com roupas confortáveis especiais, como se fossem a um pequeno ritual privado de purificação. Todas as manhãs, sem exceção, a primeira coisa que fazem é abrir bem as janelas. Mesmo que esteja frio, mesmo que esteja chovendo, deixam o ar novo entrar e percorrer cada canto da casa. É um costume simples, mas poderoso. Nesse momento, respiram fundo e agradecem. Agradecem por estarem vivas, por poderem se mover, por terem um espaço próprio. Não esperam que tudo esteja perfeito para se sentirem em paz. O ato de abrir a janela se torna um símbolo de renovação diária. Como se dissessem, hoje começo de novo, não importa o que tenha acontecido ontem. É algo que lhes dá energia, que as lembra de que estão vivas e que ainda têm poder sobre o seu entorno. Esse hábito, embora pareça pequeno, tem um impacto profundo em seu estado de espírito. Não é apenas a brisa que entra, é o ato consciente de começar o dia com intenção. Quando feito com presença, arejar a casa se transforma em um ato de conexão com a própria vida. Há quanto tempo você não abre sua casa assim, sem pressa, só para deixar a vida entrar? Talvez você também tenha se acostumado a acordar no automático, ir direto para o celular ou para o café, e começar o dia arrastando o cansaço de antes. Mas se você começar com esse pequeno gesto, abrir as janelas, respirar fundo, olhar para o céu, sentir o ar, vai perceber uma mudança. Não é mágica, é atenção. E enquanto limpam, fazem isso em silêncio ou com música suave ao fundo. Não há pressa, não há raiva. Há respeito. Não limpam para que os outros vejam, limpam porque sabem que aquela ordem, aquele aroma fresco, aquele espaço organizado, lhes traz paz mental. E quando terminam, muitas acendem um pequeno incenso, ou colocam uma flor em um vaso. Não porque alguém vai visitá-las, mas porque elas merecem. Porque viver rodeada de beleza não é luxo, é uma forma de agradecer a si mesma por estar aqui. Imagine se você também fizesse isso. Se cada vez que passasse pano no chão, pensasse em deixar para trás o que já não serve. Se ao tirar o pó dos móveis, você também se libertasse do passado que pesa. Se ao arrumar a mesa, o fizesse como quem prepara um altar. Não é preciso grandes reformas. Só uma mudança de olhar. As japonesas sabem disso. Quando você trata seu lar como um santuário, toda a sua vida começa a se sentir sagrada. Segundo hábito, elas cuidam do seu espaço como se fosse um templo. Na cultura japonesa, o lar não é um simples recipiente de móveis, paredes e eletrodomésticos. É um espelho íntimo do espírito. Para muitas mulheres japonesas com mais de 60 anos, a casa não é apenas o lugar onde passam o tempo, é o cenário onde transcorre sua vida emocional e espiritual. Por isso, cuidam dela como se fosse um templo. E não no sentido grandioso ou religioso da palavra, mas como um espaço sagrado onde cada objeto tem um propósito, cada canto tem um significado, e cada detalhe importa.
Elas não acumulam por hábito. Não guardam por apego. São muito conscientes de que cada coisa que permanece em sua casa deve trazer algo positivo. Paz, beleza, utilidade ou uma conexão emocional real. O resto, deixam ir sem culpa. Esse desapego prático e profundo é algo que as liberta. Elas não se apegam ao que já não usam, nem ao que traz más lembranças. Não tem aquela cadeira quebrada que um dia vão consertar, nem aquele vaso que nunca gostaram, mas que alguém lhes deu. Não. Elas respeitam tanto seu espaço que não permitem que nada o contamine. Perguntam-se, com sinceridade, se cada coisa que possuem fala do seu presente ou se pertence apenas a um passado que já terminou. Se não ressoa com seu agora, doam, presenteiam ou deixam ir. Porque sabem que quando uma casa se enche de coisas inúteis, a alma também se congestiona. E a ordem externa cria a ordem interna. Elas dedicam momentos específicos a essa limpeza consciente. Não fazem isso uma vez por ano. Fazem quando sentem que é necessário. Não com raiva, mas com carinho. Revisam gavetas, prateleiras, guarda-roupas. E enquanto fazem isso, muitas transformam em um ato de reflexão. Ao jogar fora uma peça de roupa velha, pensam nos momentos que viveram com ela, agradecem, e a deixam ir. É um ato de encerramento, de aceitação. Não se lamentam. Despedem-se com respeito. E depois, aproveitam o vazio que ficou. Porque sabem que esse vazio não é perda, é espaço para o novo. E o novo nem sempre é algo comprado. Às vezes, simplesmente, deixam a luz entrar. Reorganizam os móveis para que a energia flua melhor. Colocam um objeto querido em um lugar visível. Penduram um quadro que lhes traz calma. Cuidam da harmonia, não por estética, mas por bem-estar. Sua casa está viva, respira com elas, e por isso elas a mimam, a observam, a ajustam. Não esperam que uma visita venha para arrumar. Fazem isso para si mesmas. Para se sentirem bem. Para olhar ao redor e sentir orgulho e serenidade. Talvez você também tenha cantos em sua casa que lhe incomodam. Um armário que nunca abre. Uma estante cheia de coisas que nem lembra que tem. Uma caixa com papéis que vive adiando revisar. Talvez há anos você esteja rodeada de objetos que já não te representam, mas que mantém ali por costume. Hoje eu te convido a olhar tudo com novos olhos. A se perguntar, isso ainda faz sentido para mim? Isso me alegra, me serve, me representa? E se a resposta for não, permita que vá embora. Você não precisa fazer tudo em um só dia. Mas cada coisa que você soltar é um ato de liberdade. Cada espaço que você liberar, uma forma de se dar um respiro. As japonesas sabem disso. Uma casa organizada não é apenas uma casa bonita. É uma mente mais leve, um coração mais claro. É a possibilidade de começar cada dia sem cargas desnecessárias. Porque o lar, quando cuidado com respeito, se transforma em um refúgio. E você também merece viver em um. Terceiro hábito. Elas praticam o Ichigo-Ishi, que significa este momento, uma vez na vida. O conceito de Ichigo-Ishi está profundamente enraizado na filosofia de vida japonesa. Significa, literalmente, uma vez, um encontro, e é interpretado como, este momento é único. Nunca vai se repetir exatamente igual. É uma forma de viver com plena consciência do presente, valorizando cada instante como se fosse irrepetível, porque é. As mulheres japonesas mais velhas, especialmente aquelas que passaram por décadas de trabalho, família e sacrifícios, aprenderam a abraçar esse princípio com delicadeza e reverência. Já não estão apressadas para chegar a lugar nenhum. Não sentem que precisam correr contra o tempo. Compreenderam que a verdadeira riqueza não está em tudo que acumularam, mas na maneira como vivem cada segundo que ainda têm. Quando tomam chá, não fazem isso com a televisão ligada nem enquanto mexem no celular. Preparam a infusão como se fosse um pequeno ritual. Esquentam a água com cuidado, escolhem sua xícara favorita, organizam o espaço onde vão se sentar. Sentem o aroma do vapor. Observam como muda a cor do líquido. Bebem devagar, sem falar, sem pensar no que vem depois. Aquele momento, para elas, é tudo. E não é um luxo reservado a quem tem tempo livre. É uma escolha. É dizer ao corpo e à alma, estou aqui, agora, e nada é mais importante do que isso. E elas aplicam isso a tudo. Se cozinham, fazem com atenção plena. Não apenas misturam ingredientes. Observam as cores, os cheiros, os sons que saem da panela.
Sabem que naquela sopa há mais do que sabor. Há cuidado, há dedicação. Se limpam, fazem com intenção, não com aborrecimento. Se regam as plantas, fazem como quem conversa com elas. Se conversam com alguém, olham nos olhos, escutam com o coração. Não estão pensando no que vão responder. Estão presentes. Totalmente. Isso é muito diferente da forma como costumamos viver, especialmente em culturas onde estar ocupada o tempo todo é valorizado. Onde acreditamos que, se não fizermos 1000 coisas ao mesmo tempo, estamos perdendo tempo. Onde cozinhar é um fardo, comer é automático, descansar é culpa. Mas o que acontece quando tudo vira uma corrida? Nos desconectamos. Dos outros, do que fazemos, e, principalmente, de nós mesmas. Perdemos a capacidade de aproveitar o simples, o pequeno, o sagrado do cotidiano. As mulheres japonesas inverteram essa lógica. Fizeram do momento presente sua âncora. E não por misticismo, mas por sabedoria. Porque sabem que viver com atenção plena não requer mais tempo, apenas mais presença. Não é necessário ter uma cerimônia do chá nem seguir passos rígidos. Basta escolher um momento do dia e se entregar completamente a ele. Pode ser ao lavar o rosto, ao dobrar a roupa, ao olhar pela janela. O importante é parar, respirar, sentir, agradecer. Há quanto tempo você não faz algo sem pressa, sem pensar no que vem depois? Quando foi a última vez que você comeu prestando atenção aos sabores? Ou que olhou o céu, sem olhar o relógio? Talvez você ache que não tem tempo para isso. Mas o tempo não se encontra, ele se cria. Se cria quando você decide que cada momento vale. Que você não precisa de mais, apenas estar ali. Que cada dia, por mais igual que pareça, guarda algo único se você aprender a ver. Praticar Ichigo Ishi é se dar a oportunidade de se sentir viva, aqui e agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido. Agora. Porque este momento você sentada vendo este vídeo, você respirando, você ouvindo não vai se repetir jamais. E isso, mesmo que não pareça, é um milagre. Quarto hábito. Cultivam pequenos prazeres diários. No Japão, muitas mulheres com mais de 60 anos compreenderam uma verdade que o resto do mundo costuma esquecer. A felicidade não está nas grandes conquistas, nem nas viagens dos sonhos, nem nos dias especiais que aparecem de vez em quando. A felicidade real, a profunda, aquela que dá sentido, está escondida no pequeno, no cotidiano, naqueles gestos tão simples que quase ninguém nota, exceto aquelas que aprenderam a enxergar com a alma. Por isso cultivam pequenos prazeres diários. Não esperam que tudo esteja perfeito para se sentirem bem. Não adiam a alegria para quando houver mais dinheiro, mais tempo, mais companhia. Constroem-na, momento a momento, com o que tem à mão. Tem, por exemplo, um cantinho que é só delas. Às vezes é um espaço mínimo, um canto com uma cadeira confortável, uma luz aconchegante e uma xícara de chá. Ali leem, escrevem, ou simplesmente sentam para pensar. Não usam esse espaço para fugir do mundo, mas para se reconectar consigo mesmas. Para estar. Aquele cantinho não está ali por acaso. Foi criado com intenção, com carinho, como quem monta um altar. Porque entendem que, para cuidar de si, é preciso primeiro reservar um lugar no mundo, ainda que seja dentro da sua própria casa. Talvez você também esteja precisando desse espaço. Um canto onde não precise dar satisfações, onde possa ser você sem expectativas, sem cobranças, sem barulho. Muitas também cuidam com devoção de uma única planta. Não tem jardins enormes nem varandas cheias de flores. Às vezes, é só um vasinho na janela. Mas essa planta não é qualquer coisa. É símbolo de vida, de constância, de presença. Regam-na todos os dias. Falam com ela. Observam como muda com o passar do tempo. E essa conexão tão íntima com o que está vivo as âncora, lembra que elas também estão crescendo, que ainda há beleza para florescer, mesmo nos anos chamados de aposentadoria. Essa planta não dá sombra, nem alimento, nem aplausos. Mas dá paz. E na paz, elas se nutrem. Outras colocam música suave enquanto cozinham. Não como fundo para preencher o silêncio, mas como companhia. Cozinhar, para elas, não é uma tarefa tediosa nem uma correria apressada. É uma forma de dar e receber carinho. E aquela música, uma melodia suave, talvez uma canção antiga que traz lembranças, transforma um momento comum em algo especial. A comida não tem o mesmo gosto quando é preparada com o coração em paz. E elas sabem disso. Por isso,
Mesmo que vivam sozinhas, cozinham com cuidado. Porque elas merecem esse cuidado, esse detalhe, esse prazer. E não, elas não fazem isso porque têm uma vida fácil ou porque tudo deu certo. Fazem porque aprenderam que esperar grandes eventos para ser feliz é uma armadilha. Passaram por perdas, dores, frustrações. E ainda assim, decidiram continuar encontrando beleza onde quase ninguém olha. Na forma como a luz entra pela janela. No som da água fervendo. Em um caderno limpo e uma caneta nova. No aroma do sabonete recém-aberto. Em um cumprimento gentil, uma caminhada sem destino, uma risada que aparece sem avisar. Talvez você também esteja esperando demais. Talvez já faça anos que não faz algo só porque gosta. Porque relaxa. Porque te faz bem. Há quanto tempo você não se permite pintar, escrever sem que ninguém leia, cantar enquanto limpa, deitar para olhar o céu sem sentir culpa? Há quanto tempo você não faz algo apenas pelo simples prazer de fazer? Você não precisa ter uma vida perfeita para aproveitar. Só precisa se dar espaço. Se dar atenção. Reconectar-se com aquilo que um dia te fez sorrir. Porque esses pequenos prazeres não são caprichos. São alimento para a alma. São lembretes de que você ainda está aqui. De que merece sentir alegria, não apenas pelo que faz, mas por quem é. Hoje. Com seus anos. Com sua história. Com tudo o que você viveu. As mulheres japonesas mais velhas não abriram mão da beleza. Aprenderam a buscá-la onde antes ninguém olhava. Você também pode fazer isso. Só precisa voltar a olhar. E lembrar que, mesmo nos dias mais simples, há milagres esperando para serem notados. Quinto hábito: mantém-se em movimento, mas sem excessos. No Japão, muitas mulheres mais velhas não veem o movimento do corpo como uma obrigação nem como uma corrida contra o envelhecimento. Não tentam vencer o tempo, nem pretendem ter o corpo dos 30 aos 70. Fizeram as pazes com seus anos, com suas rugas, com seus limites. Mas isso não significa que se abandonaram. Muito pelo contrário. Elas se movem todos os dias, mas fazem isso com delicadeza, com consciência, com amor. Caminhar não é um castigo, é um presente. Alongar não é um esforço, é uma forma de dizer ao corpo: te reconheço, obrigada por ainda estar comigo. Aprenderam que se mover não é apenas uma questão física. É uma forma de continuar conectadas com a vida. Muitas saem para caminhar de manhã, mesmo que seja apenas por algumas quadras. Não fazem isso como uma rotina militar nem com metas esportivas. Saem para sentir o ar, olhar as árvores, ouvir seus passos. Caminham devagar, sem fones de ouvido, sem olhar o relógio, deixando que o corpo marque o ritmo. Algumas seguem os mesmos caminhos de sempre, outras exploram cantinhos novos do bairro, mas todas têm algo em comum. Não caminham para chegar a um destino, caminham para estar presentes. Esse movimento suave e constante as mantém ativas, sim, mas acima de tudo, as mantém despertas, abertas, atentas ao mundo. Elas também praticam alongamentos diários, mesmo que breves. Fazem em casa, em silêncio, muitas vezes ao acordar. Alongam-se como quem espreguiça depois de um bom sono. Não precisam de uma rotina complexa nem de academia. Às vezes, bastam 10 minutos de movimentos conscientes para que o corpo reencontre seu centro. E enquanto fazem isso, não se cobram, não se punem, não se julgam. Não dizem estou lenta demais, nem como perdi força. Dizem, estou aqui, este é meu corpo, e eu o respeito. Se sentem dor, param. Se um movimento alivia, repetem. Ouvem o corpo como se ouve uma amiga, com paciência, com afeto, com confiança. Esse tipo de relação com o corpo é profundamente curador, porque muitas vezes, principalmente depois de certa idade, começamos a ver nosso corpo apenas pelas queixas ou pela saudade do que já foi. Algo dói e nos irritamos. Olhamos no espelho e nos comparamos com quem éramos. Nos frustramos. Mas as mulheres japonesas mais velhas aprenderam a olhar o próprio corpo com outros olhos. Não como algo que deve ser melhorado, mas como algo que deve ser acompanhado. Passaram por nascimentos, doenças, anos de esforço. E ainda assim, esse corpo está aqui. Respirando. Caminhando. Sustentando-as. Como não agradecer? E sim, também descansam. E fazem isso sem culpa. Se em um dia não se sentem com energia, não se forçam. Sabem que o descanso é tão importante quanto o movimento. Que dormir bem, sentar em silêncio,
deitar um pouco sem fazer nada também faz parte do autocuidado. Porque o corpo não precisa apenas de ação, precisa de pausa. Precisa ser escutado sem exigências. Precisa ser acompanhado, não arrastado. Talvez você também esteja em conflito com seu corpo. Talvez o critique sempre que se olha no espelho. Talvez se sinta culpada por não se mover mais, ou se cobre demais quando decide fazê-lo. Mas, e se você tentasse de outro jeito? E se, em vez de se obrigar, você se acompanhasse? E se, em vez de se mover por medo, se movesse por amor? Você não precisa seguir uma rotina perfeita. Só precisa se mover como puder, quando puder, com a intenção de honrar a vida que ainda corre por suas veias. Caminhar, alongar, respirar fundo. Ouvir o corpo quando ele diz chega e também quando diz vamos. Esse equilíbrio, essa conexão suave e constante, é o verdadeiro segredo. As mulheres japonesas mais velhas entendem isso. Por isso caminham devagar, mas firmes. Movem-se pouco, mas com intenção. Porque sabem que enquanto o corpo se move, a vida continua fluindo. E isso já é motivo suficiente para agradecer. Sexto hábito: comem com intenção. Na cultura japonesa, comer não é simplesmente uma necessidade biológica nem um momento automático do dia. É um ato profundamente consciente, quase cerimonial. Para muitas mulheres japonesas com mais de 60 anos, a comida é muito mais do que nutrição. É presença, é respeito, é uma forma de cuidar do corpo e agradecer por estar viva. Elas não comem por costume nem por ansiedade, muito menos com culpa. Comem com intenção. Cada alimento que escolhem, cada forma como o preparam, cada maneira como o colocam no prato é pensada com carinho e atenção. Não enchem o prato só por encher, não comem até se empanturrar. Servem porções pequenas, mas com harmonia. Há cores, há formas, há texturas. O visual importa tanto quanto o valor nutricional. Porque para elas, o corpo não é uma máquina que precisa ser abastecida, é um templo que merece ser nutrido. E não é uma dieta nem uma moda. É uma filosofia de vida. Muitas dessas mulheres se sentam à mesa em silêncio, sem distrações. Não ligam a televisão, não olham o celular, não comem em pé nem com pressa. Elas se sentam, respiram, olham para a comida, sentem o cheiro. E só então começam a comer, devagar, sem ansiedade, mastigando cada pedaço como se fosse o último, porque sabem que aquele instante é um presente, que poder comer, saborear, sentir, é algo que nem todas podem fazer. Por isso, não desperdiçam o momento com conversas vazias ou pensamentos agitados. Comem com os 5 sentidos despertos. Além disso, não enchem a cozinha com produtos ultraprocessados nem comida rápida. Preferem o simples, o fresco, o caseiro. Preparam seus pratos com ingredientes que conhecem, que conseguem pronunciar, que reconhecem desde sempre. Não buscam pratos espetaculares nem complicados. Fazem sopas leves, arroz no vapor, vegetais coloridos, peixes suaves, pequenos conservados. Cada mordida tem um motivo para estar ali. E não fazem isso por moda saudável. Fazem porque entenderam que a comida é uma forma de falar com o corpo. E elas querem falar com amor. Também aprenderam a escutar sua fome. Não comem por ansiedade. Não comem para preencher vazios emocionais. Não comem por tédio nem por tristeza. Comem quando o corpo pede, e param quando sentem que é suficiente. Sabem reconhecer a diferença entre fome real e fome emocional. E quando o emocional aparece, não o cobrem com comida. Cuidam disso de outra forma, saindo para caminhar, escrevendo, respirando, ou simplesmente reconhecendo o que sentem. Desenvolveram uma relação com a comida baseada no respeito, não na compulsão. E isso, com o tempo, deu a elas algo que muitas buscam durante anos: paz com o próprio corpo. Talvez você também já tenha comido muitas vezes com culpa, com raiva, com angústia. Talvez tenha enchido pratos tentando calar algo dentro de si, ou se negado a comer como forma de castigo. Talvez tenha olhado seu reflexo depois de comer e pensado que falhou. Mas e se eu te dissesse que não se trata de comer menos ou de comer melhor segundo as regras dos outros? E se for sobre se reconectar com o seu corpo, com a sua intuição, com o prazer de se nutrir sem medo? Comer com intenção não é seguir um cardápio rígido. É parar, olhar para o prato e se perguntar: isso me faz bem? Isso me faz feliz? Estou comendo por amor ou por punição?
Imagine como seu dia mudaria se cada refeição fosse uma pausa sagrada. Se cada mordida fosse sentida como um carinho, não como um peso. Se voltasse a cozinhar com prazer, mesmo que fosse só para você. Se redescobrisse os sabores, os aromas, as cores. Se tirasse um tempo para agradecer antes de comer. Não a alguém em particular, mas a própria vida por ainda te dar essa oportunidade. As mulheres japonesas mais velhas transformaram a comida em uma forma profunda de autocuidado. Você também pode fazer isso. Não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Só precisa começar a prestar atenção. A escolher com mais carinho. A comer com mais calma. Porque quando você come com intenção, não alimenta apenas o corpo. Alimenta a alma. E isso, sobretudo depois dos 60, é o ato de amor próprio mais poderoso que você pode se dar. E o 7º hábito, mantém relações significativas, mesmo que sejam poucas. Com o passar dos anos, muitas mulheres no Japão entenderam algo que às vezes esquecemos no Ocidente. Não é preciso estar cercada de muita gente para se sentir acompanhada. Não se trata de ter a casa cheia nem o telefone tocando o tempo todo. Trata-se de profundidade, de conexão real, de vínculos que nutrem, não que desgastam. Por isso, as japonesas com mais de 60 anos aprenderam a manter relações significativas, mesmo que poucas. Não buscam aprovação nas redes sociais. Não competem para serem as mais queridas, as mais populares, as mais visitadas. Buscam algo muito mais valioso, presença autêntica. Basta uma conversa tranquila com uma amiga de longa data. Um passeio lento com uma vizinha que escuta. Um momento de chá compartilhado com alguém que as olha nos olhos. Esses momentos, tão simples, são tesouros que guardam com a alma. Muitas vivem sozinhas, sim, mas não vivem na solidão. Porque cultivaram ao longo do tempo relações que vão além do superficial. Relações que podem passar meses sem se verem, mas que continuam intactas, vivas, profundas. E também aprenderam a deixar ir vínculos que já não lhes faziam bem. Porque não têm medo de ficar com menos se isso significa ficar com o que é verdadeiro. Deixaram de se esforçar para agradar a todos. Deixaram de pedir amor onde não há reciprocidade. E escolheram, com maturidade e serenidade, cercar-se apenas de quem soma. Não de quem exige, drena ou manipula. Elas já não estão para jogos emocionais. Estão para a calma. Para o afeto genuíno. Para a companhia que acolhe, não que julga. Mas também há algo ainda mais poderoso. Mesmo quando não tem ninguém por perto, quando os filhos vivem longe, quando as amigas já se foram, quando o silêncio é a única companhia, elas não se quebram. Porque cultivaram algo que muitas esquecem. A relação consigo mesmas. Tornaram-se suas próprias aliadas. Suas próprias conselheiras. Suas melhores amigas. Falam consigo com ternura. Se respeitam. Se escutam. Se conhecem. E não temem o silêncio, porque nele encontram paz. Sentam-se para tomar chá consigo mesmas como quem se senta com alguém querido. Se mimam. Se escrevem. Se lembram do quanto são valiosas. E isso ninguém pode comprar. É fruto de anos de introspecção, de provas, de feridas e também de aceitação. Depois dos 60, muitas mulheres sentem que foram esquecidas. Que já não são necessárias, que sua opinião não importa, que sua presença passa despercebida. Mas isso não é verdade. O que acontece é que o mundo externo já não define seu valor. O que importa agora é a conexão interna. O que importa é como você se fala, como se cuida, como se sustenta quando ninguém mais o faz. Porque se você aprende a estar bem consigo mesma, tudo muda. E se depois alguém chega, um familiar, uma amiga, uma neta, esse vínculo será um presente, não uma necessidade desesperada. Porque não vem para preencher um vazio, mas para compartilhar a partir da plenitude. Talvez você também já tenha sentido essa sensação de que está sozinha, que seus círculos diminuíram, que já não recebe tantas ligações, que já não a procuram como antes. Mas isso não significa que você perdeu valor. Pelo contrário, talvez seja o momento perfeito para começar a construir novas relações, mais sinceras. Ou para se reconectar consigo mesma. Para sentar-se consigo, em silêncio, e se escutar. O que você precisa? O que dói? O que você gostaria de dizer a si mesma se fosse sua melhor amiga? E a partir daí, aos poucos, começar a curar. As mulheres japonesas mais velhas nos ensinam que não é a quantidade de pessoas ao seu redor que determina o seu bem-estar.
É a qualidade do vínculo que você tem consigo. E a partir disso, tudo floresce. Porque quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, a se valorizar, a não mendigar amor, os laços que chegam se tornam mais saudáveis, mais leves, mais reais. Depois dos 60, a relação mais importante não é com os filhos, nem com as amigas, nem com o parceiro. É com você mesma. E quando você se abraça de verdade, a solidão deixa de doer. E a vida volta a ser sua. Você percebe? Não se trata de encher a casa com coisas novas, nem de voltar a ter 20 anos, nem de recuperar o tempo perdido. Trata-se de olhar para a sua vida como ela está agora e começar a vivê-la com uma nova consciência. Você não precisa ter mais. Não precisa se comparar com ninguém. O que realmente transforma não é o que você acumula, mas como você vive o que já tem. Trata-se de viver melhor, de encontrar valor naquilo que antes você dava como garantido, de voltar a enxergar o belo no simples, no chá quente da manhã, na luz que entra pela janela, no silêncio que já não machuca, mas que te abraça. E sim, você pode começar hoje. Não amanhã. Não quando tudo estiver em ordem. Não quando você se sentir pronta. Você pode começar exatamente como está agora, com suas dúvidas, com seus anos, com seus cansaços. Porque não se trata de mudar tudo de uma vez. Trata-se de fazer pequenos gestos todos os dias que te lembrem que você também importa, que o seu tempo vale, que você ainda está viva, e que, enquanto estiver viva, você pode escolher, pode respirar mais fundo, pode se mover com mais suavidade, pode falar consigo mesma com mais ternura, pode se cuidar como nunca fez antes. Viver com intenção não requer viagens nem luxos. Só requer uma decisão, parar de viver no automático e começar a viver a partir do amor próprio. Você não precisa se mudar para o Japão nem seguir uma rotina rígida. Não precisa adotar costumes de outros como se fossem regras. A única coisa que você precisa é perceber que você também pode viver com dignidade, com paz, com beleza, a partir de casa, do seu espaço, do seu corpo, das suas decisões cotidianas. Você também pode transformar as tarefas do lar em rituais de bem-estar. Pode fazer da sua casa um templo, mesmo que seja pequeno. Pode comer com intenção, mover-se com respeito, buscar prazer no simples, estar mais presente, e se cercar de vínculos sinceros, ou se reconectar consigo mesma se estiver sozinha. Você pode, porque está viva. E enquanto estiver viva, há esperança. Há possibilidade. Há poder. Se você sentiu que essa mensagem ressoou dentro de você, se algo disso tudo te tocou por dentro, se te fez pensar em si mesma com um pouco mais de carinho, então este canal é para você. Porque aqui não estamos para te dizer que você deve se esconder por ter mais de 60 anos. Estamos para te lembrar que essa fase da sua vida não é o fim de nada. É o renascimento. É a etapa em que você finalmente pode ser você, sem tantas máscaras, sem tantas obrigações. É o momento de se cuidar por dentro e por fora. De descobrir que o melhor, talvez, ainda não tenha sido vivido. Inscreva-se e venha comigo. Porque juntas, podemos construir uma nova forma de viver esses anos. Com calma, com intenção, e acima de tudo, com amor próprio. Porque você merece se sentir bem. E porque ainda dá tempo de florescer novamente.